Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente BT, onde nosso trabalho social, nossa obra, nosso objetivo, nossa meta, nossa missão aqui é com crianças, adolescentes e jovens. Para você, estamos caminhando com as próprias pernas? Foi a pergunta que eu fiz ontem na aula de filosofia. E aí o professor estava dando uma aula online, um dos professores, né? Eu estou fazendo aí um curso de filosofia, estou aprofundando alguns temas. E este professor específico, o professor Vitor Lima, está falando sobre o livre-arbítrio, né? Tem a ver com filosofia da mente, que também é uma coisa que é difícil de explicar, né? É difícil saber e provar o que é o livre-arbítrio. Aí eu lancei essa dúvida lá no meio da galera toda lá, né? Estamos caminhando com as próprias pernas? Será que a gente sabe o que é realmente ser livre? Nós temos noção disso, né? Que a gente tem a capacidade de escolher ou não, né? É a gente que escolhe ou a gente não escolhe? Será? Eu sei que eu escolhi, eu tenho noção da escolha que eu fiz, ou poderia ter feito uma outra escolha? Será que nós realmente somos livres, né? Será que tudo é determinado? Então, se tudo for determinado, então não há liberdade real, né? Porque a causa da decisão não está na gente, na pessoa, naquele que toma a decisão, né? Se existe livre-arbítrio, nós somos livres para escolher. Se não existe livre-arbítrio, nós não somos livres para escolher. É como se tudo já estivesse escrito e determinado, né? Se tudo for indeterminado, então a liberdade de agir de outra forma ainda é relevante, né? Se tudo for indeterminado, então a decisão é da pessoa. E a gente tem que entender também que acontecem coisas que estão além da nossa capacidade de fazer. Nós temos exemplo a natureza, né? Acabou de dar uma chuva aqui agora, não parecia que ia chover. Eu ia saber que ia chover. Ah, irmão Gerson, tem as previsões do tempo aí. Pois é, mas o dia estava claro, o céu parcialmente nublado, de repente chove, né? Então são coisas que estão além da minha capacidade de determinação, de escolha, de postura, de posição, né? A ação livre não é causa nem por eventos, nem por desejo. Será que a minha ação livre, né? Eu vou fazer aula de filosofia porque me dá prazer, ou eu não, ou eu vou fazer aula de filosofia porque eu quero ficar rico fazendo aula de filosofia, né? E assim é em tudo na vida, tá? Quem está no controle? Será que existe um eu, né, um eu interior que decide? Será que existe? Moisés, você não está concluindo nada. Não, não estou, não tem como concluir. E olha que interessante, esse tema é um tema da atualidade. Tem muitas cabeças aí, muitos pensadores, homens e mulheres aí, que estão debruçando aí sobre esse tema, que é o livre-arbítrio, que é a mente, o que é a alma. E então nós estamos aí no início desses questionamentos. O pessoal da antiga, os filósofos antigos, os pensadores antigos, deixaram aí as suas posições. Hoje essas posições são rebatidas o tempo todo, né? O Platão lá com o seu mundo das ideias, o mais elevado, o Aristóteles ali com o primeiro motor, né? Nós temos a ideia de Deus que a gente não consegue explicar, nós temos a consciência que a gente não consegue explicar, né? Tem também, eu achei interessante o argumento da sorte, né? Às vezes a gente dá sorte para o lado bom e sorte para o lado ruim, ou seja, o azar, né? Então, às vezes um pneu que fura num local que, né, que não tem nenhum auxílio, uma ferramenta que vai te deixar na mão, né? Algum imprevisto que está sempre acontecendo, né? Será que nós realmente causamos alguma coisa, ou as causas já foram pré-determinadas e aí as coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo e a gente não tem condição de tomar nenhuma decisão? Conseguimos entender por que uma decisão foi tomada? Será que eu consigo entender? Falei, poxa, eu vou lá na minha mãe, não, não vou agora, eu vou tomar café primeiro, não, eu vou tomar café depois, eu vou lá ajudar meu pai a raspar o teto da cozinha dele que tá descascando. Será que eu consigo entender, né, a decisão que eu acabei de tomar, né? E aí fica essa questão, né? Como é difícil estes argumentos que envolvem mente, envolve alma, envolve Deus, envolve livre-arbítrio. As pessoas que não aceitam livre-arbítrio,
elas são, na maioria, materialistas, elas acreditam que só existe o que é físico, ou seja, o cérebro é como se fosse uma máquina, pronto, acabou. Algumas pessoas, como eu, acreditam que existe o cérebro e existe a mente. A mente é algo separado do cérebro, mas também a gente não consegue explicar como que se dá essa comunicação entre cérebro, que é algo físico, com mente, que é algo que não é físico. Como que se dá essa comunicação? Um maquinário que é físico com algo que não é material. Como que isso acontece? Outra questão difícil de responder, né? Há um tipo de controle, há um tipo de escolhas específicas? Será que isso tem a ver com a nossa cultura, com a nossa família? O modo como a gente vive ou como fomos educados? Será que isso tem a ver com o país onde a gente vive? Será que isso tem a ver com a religião que a gente frequenta? Será que isso tem a ver com o nosso posicionamento diante da vida? Tem a ver com a nossa posição social? Será? Né? A escolha que nós temos, nós escolhemos. Ele deu um exemplo interessante de uma pessoa que ia votar, né? E antes de votar foi colocado um chip na cabeça dele, que se ele votasse na pessoa do lado alguém ia acionar um controle e ela não ia ter condição de votar no lado A. Ela só poderia votar no lado B. Só que na hora que ela vai votar, ela escolhe votar no lado B. Ou seja, será que ela realmente escolheu votar no lado B? Porque ela não poderia votar no lado A? Interessante, né? Ele usou alguns nomes, eu não vou falar nomes aqui, né? E aí nós temos esse dilema, né? Ou aceitamos que a liberdade verdadeira exige a capacidade categórica de agir diferente e, portanto, é incompatível com o determinismo, né? Aquilo que é determinado vai ser assim, vai crescer assim, vai viver assim, vai morrer assim. Exemplo, o abacateiro, né? Não tem como ele tomar decisões, tipo, eu não vou dar abacate, eu vou dar manga, certo? E o que reformulamos nossas expectativas sobre o que significa ser livre. Será que realmente eu sou livre? Será que realmente eu fiz a escolha? Ou não estamos aqui porque somos livres? Estamos aqui porque não somos livres. Você escolheu nascer? Você escolheu o seu nome? Você escolheu qual país você ia nascer? Irmão Gerson, eu não queria ter nascido no Brasil, eu queria ter nascido na China. Pois é isso, tá? Será que a nossa intuição básica, o que ela diz sobre isso, né? Nós temos essa capacidade de olhar e falar assim, poxa, realmente eu decidi este lugar, a minha vida, esta camisa, este corte de cabelo, né? E tem coisas que eu não decidi, a cor. Será que eu decidi ter esse tom de marrom? O nome que eu tenho, irmão Gerson, será que eu escolhi esse nome Gerson? Será que foi eu que escolhi? Foi meu pai, foi minha mãe? Então fica essas reflexões aí, que a gente consiga ter uma visão contemplativa desses assuntos e que, quem sabe, um dia a gente possa aí realmente entender qual é o propósito da vida. E para você? Estamos caminhando pelas próprias pernas ou não? Somos livres ou somos escravos de algum sistema? Fica com essa reflexão inconclusiva para mim. Se você tem algum entendimento sobre o assunto, coloca nos comentários. Se você puder nos ajudar com a sua inscrição, ficaremos muito felizes. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.